Olá, meus gimnasianos! No vídeo de hoje nós iremos abordar o tema biocombustíveis da matéria de Biologia. Nós somos do Colégio Amazonense Dom Pedro II e nós somos da segunda série do turno matutino. Vamos pro vídeo. Olá, meu nome é Débora Rebeca e eu vou falar sobre o que são os biocombustíveis. Os biocombustíveis são fontes de energias consideradas alternativas, por serem de caráter renovável e apresentarem baixos índices de emissão de poluentes para a atmosfera. Em geral, essas fontes de energia costumam ser produzidas a partir de produtos agrícolas ou vegetais. Pessoal, meu nome é Yasmin Lohana e eu vou falar sobre os tipos principais de biocombustíveis. O primeiro deles é a biomassa, que é o tipo mais clássico de biocombustível. É feito a partir de restos de animais e plantas, como madeira e vários produtos agrícolas. O biodiesel vem de recursos naturais, especialmente de grãos, sementes como soja e girassol, que são os mais comuns. O biogás é feito retirando todo o oxigênio do ambiente. Por exemplo, o lixo orgânico da sua casa pode ser usado para produzir biogás. E por último, o etanol vem principalmente da cana-de-açúcar e beterraba e é usado principalmente como combustível para motores. Olá, meu nome é Isadora Queiroz e hoje eu irei falar sobre a geração dos biocombustíveis. Os biocombustíveis podem ser classificados como de primeira, segunda, terceira e quarta geração, de acordo com o tipo de matéria-prima e o processo produtivo empregado. Primeira geração são derivados de açúcares, amidos ou gorduras. São exemplo etanol, biodiesel, biogás e diesel verde. Segunda geração. Os biocombustíveis de segunda geração são produzidos a partir da biomassa que contém celulose ou resíduos agrícolas e industriais. São exemplos etanol, biometano e biohidrogênio. Terceira geração. São produzidos a partir de algas. Exemplo, biocombustíveis de alga. Quarta geração. São originados a partir de alterações genéticas da cultura a serem empregada na produção de biocombustível, como as microalgas geneticamente modificadas. São exemplos os combustíveis sintéticos. Oi pessoal, meu nome é Gregória e eu vou falar sobre as vantagens e desvantagens do biocombustível. Algumas das vantagens do biocombustível incluem redução das emissões de gases de efeito estufa, diminuição da dependência de combustíveis fósseis, estímulo à economia local, diversificação da matriz energética, redução do fenômeno de aquecimento do planeta, contribuição para a sustentabilidade ambiental e social. Além disso, o biocombustível pode ser produzido de forma mais sustentável e ética, promovendo o desenvolvimento de comunidades rurais e gerando emprego. Em seguimento, as desvantagens incluem competição com a produção de alimentos, desmatamento para a expansão de culturas energéticas, uso intensivo de recursos hídricos e a potencial emissão de poluentes durante o processo de produção. Além disso, a eficiência energética do biocombustível pode variar dependendo do tipo de matéria-prima e do processo de produção utilizado. É importante considerar esses aspectos para garantir que a produção e o uso de biocombustíveis sejam sustentáveis e ambientalmente responsáveis. Oi, meu nome é João Gabriel e eu vou destacar a importância dos biocombustíveis. A substituição de combustíveis fósseis por esses biocombustíveis pode trazer vários prós para o nosso meio ambiente e para o nosso lado, pois, como a gente bem viu, por mais eficientes que sejam os combustíveis fósseis, seus resquícios agregam no nosso meio de forma negativa, como a alta liberação de gases poluentes na atmosfera. Por isso, vale ressaltar a importância dos biocombustíveis, que ao mesmo tempo que podem ser reaproveitados, seus danos ao ambiente são mínimos. Vale destacar também a sua importância na área de comércio, já que o etanol é formado a partir do bagaço da cana-de-açúcar, e graças a isso, a demanda por esse produto cresce bastante e é bastante cobiçado no mercado. Então, sim, os biocombustíveis são de grande valor para a humanidade e devem ser meios mais aplicados na nossa sociedade e no nosso comércio.
Olá, meu nome é Alexandra, vou falar sobre o biocombustível no Brasil. O Brasil foi pioneiro em políticas para o biocombustível no Brasil, começando com o Proálcool, que aumentou o uso de combustíveis e reduziu a dependência do petróleo. Mais recentemente, o Renovabil tem incentivado o setor. Hoje, o país é um grande produtor mundial, destacando-se na produção de biodiesel e etanol, a partir da cana-de-açúcar, milho e soja. Bom, depois de conhecermos e analisarmos tantas características, os conceitos e o que são, acho importante ressaltar um pouco da história e do passado dos biocombustíveis. Se analisarmos bem a ideia, os biocombustíveis não são uma novidade recente para a humanidade, já que eles existem desde que o homem descobriu o fogo, já que a lenha é um tipo de biomassa. Mas somente nos anos de 1970, com o movimento Clean Air, o ato institucional do ar limpo, lá nos Estados Unidos, que surgiram as discussões das necessidades de gerar combustíveis que não fossem prejudiciais ao ar, ou seja, buscar fontes de energia menos poluentes. Voltado um pouco mais no passado, em 1860, Nicolas Otto ele fez o uso do álcool como combustível, em um de seus motores de combustão do ciclo Otto. E em 1985, Rudolf Diesel desenvolveu um motor a diesel, para que esse funcionasse a partir de óleos de vegetais. E em 1900, ele usou óleo de amendoim para demonstrar o funcionamento de uma máquina sua movida a óleo de amendoim, onde sua exposição foi em Paris. Ainda no início de 1900, Henry Ford inventou o automóvel. A sua principal intenção era de usar combustíveis de origem vegetal. Porém, entretanto, todavia, o petróleo naquela época era uma opção muito mais barata e até que de certa forma muito mais acessível. Já no presente, diversos países discutem sobre o principal problema crescente, que é o aquecimento global. Então tem havido várias discussões sobre a redução da emissão de gases do efeito estufa. E a solução proposta para esse problema, na atualidade, é justamente o incentivo do uso de biocombustíveis. Os principais movimentos de mais impacto foram a Convenção do Clima no Rio de Janeiro, em 1992, e a assinatura do Protocolo de Kyoto, em 1997, que oficializaram a sua preocupação com o clima do planeta e estabeleceram uma responsabilidade para as nações signatárias da Invenção sobre as Mudanças Climáticas das Nações Unidas. Voltado um pouco mais para o nosso Brasil, diversas políticas sobre o uso de biocombustíveis foram e ainda estão sendo implementadas, como por exemplo o Proálcool, em 1975, que tinha como intuito reduzir a dependência das importações nacionais em relação ao petróleo e cultivar o incentivo aqui no Brasil do uso de etanol à gasolina. Houve também o PNPB, que é o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, em 2004, se não me engano, que teve como objetivo aumentar a produção e a aplicação de biodiesel de maneira sustentável e torná-lo mais acessível para todas as classes trabalhadoras do Brasil. E tem também a política mais recente que foi mencionada durante esse vídeo, que seria o movimento Renova Bio, sendo deles o mais recente, instituída em 2017. Ao decorrer de todo um processo histórico sobre os biocombustíveis, é notável que eles são sim uma alternativa mais funcional e viável para a redução desses gases poluentes na atmosfera. E espera-se que esse incentivo ao uso de biocombustíveis um dia se torne mais crescente, mais acessível e mais utilizável em todos os países e todas as nações. Muito obrigado pela sua atenção e fique com as curiosidades que nós vamos ressaltar sobre justamente o nosso assunto tema, os biocombustíveis. Tchau!
muitas curiosidades e avanços tecnológicos interessantes. Aqui estão alguns pontos notáveis. Olá, meu nome é Débora e eu vou falar um pouco sobre algumas curiosidades sobre o biocombustível. Benefícios ambientais. O uso de biocombustíveis pode reduzir as emissões de gases poluentes. Por exemplo, veículos que operam com etanol e gasolina podem reduzir a emissão de monóxido de carbono e outras substâncias tóxicas, contribuindo para a melhoria da qualidade do ar. Desafios técnicos. Os biocombustíveis enfrentam vários desafios técnicos, incluindo o custo de produção. A produção em grande escala de biocombustível pode ser cara devido à necessidade de grande quantidade de água, terra e fertilizante. O impacto ambiental da produção de biocombustível pode ser negativo ao meio ambiente, como a retirada de cobertura vegetal de grandes áreas para a produção agrícola, a utilização de grande quantidade de água e a emissão de gases poluentes, a produção de alimento e a utilização de matérias-primas agrícolas para a produção de biocombustível pode resultar ao aumento do preço de alimentos e escassez de recursos, afetando a segurança alimentar. Desafio logístico e a produção e transporte de biocombustível pode enfrentar desafio logístico, como a necessidade de cooperação entre diversos atores envolvidos a cadeia de suprimentos e biomassa, como o combustível. Tecnologia FlexFuel. Um exemplo prático da geração dos biocombustíveis é a tecnologia FlexFuel, que permite que os motores funcionem com qualquer proporção de etanol e gasolina. Essa tecnologia é especialmente comum no Brasil, onde o etanol é amplamente produzido a partir da cana-de-açúcar. Avanços recentes. Com os avanços tecnológicos, alguns dos novos veículos estão sendo desenvolvidos para operar com uma combinação de combustíveis alternativos e tradicionais, ampliando a flexibilidade e a eficiência do transporte. Economia e política. Os biocombustíveis são tipos de combustível produzidos a partir de biomassa e derivados que são matérias-primas orgânicas e não fósseis. São consideradas fontes de energia renováveis e têm impacto ambiental menor que o essencial do que os produtos fósseis, que são derivados de petróleo, gás e carvão mineral. Os biocombustíveis neutralizam a pegada de carbono e reduzem a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. O Brasil é o segundo maior produtor mundial de biodiesel. De acordo com a Agência Internacional de Energia, deve ser responsável por 40% do crescimento de oferta de biocombustível até 2018. O país tem um papel crucial na redução de uso de combustíveis fósseis e na diminuição de emissões de gases de efeito estufa. O governo brasileiro tem para nacionalizar a produção de biocombustível, incluindo incentivos fiscais para quem produz biocombustível, investimentos para o setor de agronegócios e no setor de combustíveis. Essas foram algumas dentre várias curiosidades sobre o conceito de biocombustíveis, que está em constante evolução, refletindo os avanços na engenharia automotiva e nas políticas de sustentabilidade, com o objetivo de tornar o transporte mais eficiente e menos poluente. Obrigada pela atenção. Então, meus gimnasianos, esse foi o vídeo. Esperamos que vocês tenham gostado e compreendido o assunto. Tchau!